Já estamos de volta com Questão de Fé, Padre Roberto Miranda, produção e edição de Robson Donato, agora com a participação do nosso bispo diocesano, Dom Vilar. Todas as semanas, Dom Vilar tem essa participação conosco, trazendo a palavra de Deus de cada domingo, trazendo informações da igreja, da nossa diocese, enfim, trazendo sempre a sua mensagem de pastor da nossa diocese. Dom Vilar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite hoje, de estar conosco mais uma vez no programa Questão de Fé. É uma alegria muito grande poder me comunicar assim com todos os telespectadores e estar assim junto a vocês nessa programação. Queridos irmãos, nós estamos celebrando o tempo da Páscoa. Neste domingo passado tivemos a celebração da ressurreição do Senhor, celebrando a vida que vence a morte. Cristo é o sol nascente e é Cristo que triunfa do sepulcro e ilumina assim a nossa vida, ilumina toda a criação. Jesus não permaneceu no túmulo, ele ressuscitou dos mortos e está vivo no meio de nós. Nós não devemos procurá-lo mais entre os mortos, aquele que está vivo. Hoje a vida se manifesta plenamente vitoriosa sobre a morte, para que todos tenham em Cristo ressuscitado a vida e a vida em plenitude. As leituras que ouvimos neste domingo passado são os testemunhos dos apóstolos, das duas colunas, Pedro e Paulo, e eles que fundamentam na fé no Cristo ressuscitado toda a igreja de todos os tempos. Em primeiro lugar, o testemunho de Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, dos versículos 30 e seguintes. Pedro entra numa casa de um pagão, Cornélio. E Cornélio, em Cesareia de Filipe, expõe assim o seu desejo de ser batizado, diante da pregação que o próprio Pedro faz naquele momento. E assim, Cornélio é batizado, ele e toda a sua família. Este fato é muito importante, porque Cornélio é um pagão, e os pagãos são assim admitidos à fé cristã. E significa também que esta nova vida que Jesus veio trazer é para toda a humanidade. Este texto, portanto, dos Atos dos Apóstolos, é o anúncio da fé cristã, o que chamamos de querigma. É a fé que é pregada, que é professada pelos cristãos. Este anúncio da fé é também o resumo de tudo aquilo que Jesus veio realizar para nós, com a sua morte e ressurreição. E aceitando Cristo, nós estamos sim entendendo que Ele é o próprio Deus, aquele que, sendo Deus, se fez homem, não precisaria morrer porque era Deus, mas para nos libertar da morte, na sua humanidade, Ele também aceitou morrer, passar pela morte. Pedro anuncia, portanto, Jesus como o ungido que tem o poder de Deus, o poder de passar pela morte, o poder de ressuscitar. Só Deus poderia realizar esta obra maravilhosa para todos nós. Assim, os Atos dos Apóstolos apresentam e testemunham a fé em Cristo ressuscitado, as atividades que Jesus realizou entre eles. Jesus passou entre nós fazendo o bem, curando os que estavam doentes, que estavam oprimidos. E assim, Ele dá sentido a toda a nossa vida. Como deu sentido à vida dos apóstolos, também vem dar sentido à nossa vida de hoje. Pedro, portanto, tira as suas conclusões. A sua fé, que foi também um caminho
e foi provada de várias maneiras, desde aquele momento que ele nega lá diante dos tribunais humanos, negou Jesus Cristo por 3 vezes, depois ele virá a atestar a sua fé naquela profissão bonita: Pedro, tu me amas? E ele responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E assim é na fé em Cristo ressuscitado que nós também podemos testemunhar aos outros e ser pastores, e ser missionários, e ser catequistas, ser evangelizadores. Se nós cremos, de graça recebemos esta fé, nós também queremos dar de graça, anunciar a todos o grande dom da salvação que Jesus veio nos trazer. Ele nos deu a vida para que todos tenham vida, e podemos testemunhar esta vida através da nossa fé, através do nosso amor, do nosso serviço, aquele mesmo serviço que Jesus, na última ceia, ao celebrar a morte e ressurreição, ele queria que fosse a Eucaristia, o partir o pão, mas que fosse também o lavar os pés uns dos outros, que fosse o serviço que ele prestou à humanidade, um serviço que nós também, que recebemos Jesus na Eucaristia, possamos dar aos outros. Eu vos dei o exemplo, para que vocês façam a mesma coisa. Então é vencendo a morte que Cristo ressuscitado está presente no meio de nós. É vencendo a morte, o egoísmo, o individualismo, os interesses próprios fechados em si mesmo, que nós testemunhamos a vida no serviço, na doação, na entrega aos irmãos. Não na lógica do mundo, mas na lógica de Deus, que vem como Deus amor, vem como misericórdia, testemunhar em Jesus ressuscitado a sua presença, que dá a paz, que vem comunicar a alegria da boa nova do Evangelho. E assim, Pedro tira as conclusões sobre o que significa tudo isso. Quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Pela fé em Cristo ressuscitado, nós sentimos a paz, o perdão dos pecados. A paz eu vos dou, diz Jesus. E ressuscitado é a saudação que ele faz a todos nós: a paz esteja com vocês. Esta verdade da ressurreição é o núcleo central e fundamental da pregação dos apóstolos. E os discípulos se identificam com Jesus e são testemunhas de tudo isso, para que esta proposta atinja todos os povos. Então, nos Atos dos Apóstolos, sobretudo o batismo de Cornélio e de sua família, marca um momento novo de não ser o Evangelho só para os judeus, mas para todos os povos da terra. E depois ouvimos na carta aos Colossenses, como São Paulo fala do batismo, que é justamente isso. O batizado entra em comunhão com Cristo ressuscitado. Daí, quem é batizado é chamado a viver como homem novo, não mais vivendo do homem velho que vive nos sinais da morte, mas do homem novo que vive à luz da vida em Cristo. Portanto, na carta aos Colossenses, nós vemos a vitória da vida que se manifesta através das obras. Nós ouvimos a campanha da fraternidade deste ano, por exemplo, como a fraternidade de quem escuta a palavra, quem vive da oração, do jejum e da caridade, deve testemunhar aos outros, por gestos concretos, o amor que Deus revelou a todos nós. Assim, Cristo ressuscitado vem para trazer toda esta explosão do amor, a força maior do amor nesta vida humana, para que tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos afasta dos irmãos, possa realmente ser mudado. E assim nós testemunharmos como Paulo testemunhou com a sua conversão, com aqueles projetos que ele tinha, ele se desfez dele todo, abraçando Cristo. E ele que estava perseguindo os próprios cristãos,
Cristo chega a dizer para ele: Paulo, por que me persegues? E assim ele se tocou e entendeu que, perseguindo os outros, ele está perseguindo o próprio Cristo. Mas amando, doando-se, como ele fez como apóstolo das gentes, dos gentios, procurando ir de encontro aos afastados, ele realmente cativou, encantou as pessoas, construiu comunidades e foi se expandindo a palavra do Evangelho. Jesus fez dele um instrumento. Assim, nós podemos olhar as colunas da igreja, Pedro e Paulo, como os testemunhas da ressurreição. No Evangelho de hoje, deste domingo passado, do domingo da Páscoa, nós vemos o primeiro dia da semana, que é o domingo. Se até então os judeus viviam a experiência do sábado, o sétimo dia, o dia do descanso, nós vemos que com Cristo ressuscitado, ele ressuscita no primeiro dia da semana. E 8 dias depois, portanto, domingo seguinte, acontece essa experiência bonita de ele aparecer nos seus discípulos e desejar a paz, o shalom a todos. Portanto, o dia do domingo, e nós vemos Maria Madalena, que é a primeira a se dirigir ao túmulo de Jesus, apesar de ser madrugada, escuro, nas trevas que ela sentia, da dor, da separação, da saudade que ofuscava certamente os seus olhos, assim ela vê o alvorecer, o nascer do novo dia, o dia da ressurreição, quando a pedra do túmulo está retirada. E, diante disso, ela, confusa, retorna para avisar os apóstolos. E assim, os apóstolos Pedro e João vão até o túmulo. E quem são eles? É a comunidade dos cristãos que está reunida, mas ali vem o anúncio da ressurreição. A primeira que vem levar é a própria Maria Madalena. Ela, portanto, vai procurar no túmulo Jesus, que está morto, e ali encontra a realidade do túmulo vazio. A comunidade que está perdida na figura de Maria Madalena e agora dos apóstolos, Pedro e João, vão de encontro também ao túmulo e, olhando o túmulo vazio, descobre que Jesus não está mais aí. Jesus venceu a morte, Jesus continua vivo entre nós. Quem é Pedro? A figura de Pedro, é claro, o príncipe dos apóstolos, o primeiro dentre eles. A figura de Pedro agora se apresenta como aquele discípulo que é arrojado, que sabe que não é qualquer coisa que vai convencê-lo, tanto assim que ele viu na morte o fracasso, estava sentindo-se derrotado. Mas naquele momento que, mesmo recusando acreditar na ressurreição, ele percebe que ali tem algo novo, é o próprio Cristo que vem de encontro a ele para que ele supere este medo, esta insegurança, para que ele possa recobrar as suas forças, perder aquela atitude de fracasso, de desânimo, levantar a cabeça. O próprio João representa aqui aquele discípulo ideal, aquele que crê. Em sintonia com Jesus, ele corre e vai de encontro. De repente, ele para que Pedro, que representa todos os apóstolos, possa entrar no túmulo. E antes de qualquer coisa, ele viu e acreditou. É o modelo do discípulo, é o modelo do homem novo, daquele que crê em Cristo ressuscitado. Estes 2 discípulos, portanto, correm ao túmulo. O impacto que tinham pela morte acontecida, de agora em diante, se torna realmente uma ocasião para testemunharem esta fé. Portanto, caros irmãos, celebrando
através da leitura da Palavra de Deus, a ressurreição de Cristo, nós também, como batizados, como discípulos, vemos as várias atitudes de Madalena, de Pedro, de João, cada um respondendo de uma maneira à fé na ressurreição. Também nós, diante de tantas situações de morte, nós vemos na família, situações na sociedade, os desafios que a igreja tem. Nestes dias nós estamos bem sabendo, na Síria e também ali no Egito, quantos cristãos estão mortos pelo terrorismo, e nós vemos quantos mártires em todos os tempos, aqueles que acreditam na ressurreição, de repente são submetidos à morte, à violência. Aquilo que Jesus sofreu na sua paixão e morte continua a acontecer hoje nos cristãos, naqueles que creem na ressurreição. Mas é justamente diante daquilo que seria um fracasso é que eles testemunham a alegria de terem a fé na ressurreição, a vitória em Cristo. E nós podemos dizer que, como amou Jesus os inimigos, também nós temos esta capacidade de testemunhar a vida, de dar a paz, de ser instrumento de paz até por aqueles que nos matam, que nos perseguem, como de um momento passou o próprio Paulo perseguindo os cristãos, depois foi testemunha de Cristo, construindo comunidades, e depois dando a vida por Cristo, ele também sendo um mártir, como apóstolo de Jesus Cristo. A Páscoa, portanto, vem trazer a todos nós esse momento de renovação de nossas forças. Diante dos sinais do mundo, além dos que já citei, podemos ver os abortos. Quantas crianças inocentes são mortas nos nossos dias. A droga, quantos jovens, quantas pessoas dependentes nestes sinais de morte, nas bebidas, nas tentativas de suicídio, na violência, na fome, nas doenças, no analfabetismo ainda em muitos lugares, no desemprego e tantas outras situações de morte que nós vemos hoje. Galhos secos, sem folhas e sem frutos, justamente por causa do pecado que fere a humanidade, separados assim de Cristo. Neste momento nós podemos dizer o que une, o que faz com que a vida possa brotar nestas realidades. É um amor maior que sabe perdoar e dar vida nova, e assim o que pode fazer com que a gente vença a morte é olhar para o Cristo que nos deu seus exemplos, que passou entre nós fazendo bem, curando, salvando, perdoando, até na cruz, diante dos seus algozes: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Dando a paz da cruz, nós vemos a luz de Deus brilhar no meio das trevas do pecado e da morte, como Ele vem para nos trazer a luz da vida. A festa na ressurreição renova a fé em Cristo ressuscitado. A vida recebe na ressurreição de Jesus a semente da eternidade. Ser cristão, portanto, é ser testemunha da ressurreição, nos pequenos gestos de cada dia, transformando a dor do outro em um gesto de amor. Todo aquele que defende a vida e ama os irmãos trabalha, assim, para a construção de um mundo melhor. E me faz aqui lembrar como a Santa Madre Teresa de Calcutá, quando recebeu o Prêmio Nobel, ela simplesmente distribuiu aquela oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a certeza. E assim, ó Mestre, fazei que eu procure mais amar do que ser amado, e assim nós podemos ver a lógica cristã, como esta santa nos testemunhou. Assim também, diante de situações de morte neste mundo, o cristão é chamado a ser um sinal de vida. Quero desejar a todos vocês que, celebrando a ressurreição, nestes domingos que acompanhamos, possamos olhar para Cristo ressuscitado presente, renovando
a alegria da nossa vida, renovando a paz, dando-nos força para olharmos com ternura, com misericórdia, o mundo como ele é, como Deus o amou e deu a vida por ele, para que tenhamos vida plena. Também nós sejamos testemunhas desta paz, desta alegria do Cristo ressuscitado. Que a paz esteja com vocês. Continuemos a celebrar. Gostaria de desejar a bênção de Deus para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.